Na verdade, o professor Marciano já fez uma excelente exposição e de alguns pressupostos desenvolvidos. Eu vou apenas pontuar a linha de conduta, obviamente aqui tentando trazer à reflexão um conceito que a gente possa trabalhar sobre as contribuições e sobre qual base ela se incide, para que possa, de alguma forma, contribuir. Obviamente, né, se a gente pensar em tribunal, a situação é absolutamente caótica mesmo. O mantra da indenização, como muito bem colocou o professor Marciano, é corriqueiro. Como advogado, eu fico com a nítida sensação de que eu esqueci de colocar alguma verba na inicial da ação declaratória. Toda vez que eu entro com uma ação declaratória, eu falo assim, o cliente vai ligar mandando entrar com mais alguma verba. Como advogado, às vezes eu fico pensando se a gente não devia entrar com uma ação. Julga aí tudo que está na folha de salário, para ver se eu não esqueci de nada. Mas como estudioso e amante do direito tributário, a gente vai procurar alinhar alguns conceitos. O primeiro ponto é como estudar a norma de competência, ou seja, qual é a mensagem que a Constituição deu, quais os limites que a Constituição estabeleceu para a tributação sobre a folha de salários, ou sobre a folha de pagamento. Na origem, como todos aqui sabem, a expressão era folha de salários. E o próprio Supremo Tribunal Federal referendou que o conceito ali deveria ser o conceito de direito do trabalho. Posteriormente, a emenda constitucional 20 alterou no sentido de incluir os autônomos nessa tributação, e com isso também ela colocou salário e demais rendimentos. Então, nesse ponto, a gente pode ter três visões, pelo menos três visões, desse conceito da incidência das contribuições. Eu posso adotar um primeiro conceito, que é, do ponto de vista previdenciário, ou seja, verificar se aquela verba que eu estou contribuindo, de alguma forma vai ter a retribuição, a retributividade, quando da minha aposentadoria. O segundo conceito é que a incidência das contribuições se dá sobre o contrato de trabalho, ou seja, tudo aquilo que vier do contrato de trabalho, ele sofre a tributação. Ou um terceiro conceito, que é a incidência sobre a retribuição dos serviços prestados, a contraprestação pelos serviços realizados. Esse ponto é fundamental. De novo, aqui a concordância com o professor Marciano, que aliás é algo que o professor Humberto ontem muito bem defendeu, as decisões judiciais e até as decisões administrativas são absolutamente caóticas na fundamentação das suas conclusões. Então, é muito difícil saber qual é a linha adotada por essas decisões. Eu não tenho a menor dúvida de que o conceito adotado foi da contraprestação dos serviços realizados. Por que eu não tenho dúvida? Porque foi o que a Lei 8.212 escolheu. Ela, em alguns artigos, tanto no artigo 28, como no artigo 22, ela diz textualmente que a base de incidência é sobre o valor que retribui o trabalho realizado. Então, esse é o primeiro pressuposto na minha análise. Eu parto desse conceito legal. Aliás, eu fiz uma coletânea de decisões sobre os temas que eu vou aqui tratar, muito objetivamente, e depois eu vou disponibilizar. Eu não projetei porque eu não tenho coordenação para falar e conseguir passar ao mesmo tempo. Normalmente eu estou falando de uma transparência que já ficou lá atrás, ou que está lá na frente. Então eu prefiro depois mandar a todos os senhores, para que os senhores possam ter aí essa pesquisa realizada. Então, portanto, eu parto de um primeiro conceito. O segundo ponto que eu queria, antes também de entrar nas verbas, é sobre uma observação feita pelo professor Paulo Adir, em que eu concordo em parte. Não se pode falar só em desoneração de folha, em retirada das contribuições. As experiências internacionais sobre não contribuições
sobre a folha para o financiamento da Seguridade, que é absolutamente importante para a concretização do Estado de Direito, são experiências muito ruins. A contribuição sobre folha dá uma certa previsibilidade aos pagamentos da Seguridade Social, assistência, saúde e previdência. O problema do Brasil é que a tributação sobre a folha é extremamente regressiva, né? A gente tem teto na contribuição própria do empregado, na contribuição do empregador ou daquele que possui o empregado, uma alíquota fixa, né, 20%, e aí alia-se a isso os encargos trabalhistas, ou seja, uma alíquota de FGTS e outros tantos encargos que incidem sobre essa mesma base. Isso torna, eu não diria a tributação, mas o encargo sobre o salário extremamente regressivo, extremamente injusto. É possível se fazer uma reforma, mas extinguir as contribuições sobre folha traria para o financiamento da Seguridade uma instabilidade muito grande que já foi experimentada em outros regimes. Então, muito bem, partindo desse conceito, e eu não tenho aqui nas verbas que me foram colocadas para a exposição ainda uma coletânea de decisões específicas sobre ela, temos algumas manifestações do CARF, algumas manifestações de tribunais, mas não nessa abrangência das verbas tratadas pelo professor Marciano. Eu vou pontuar cada uma para que eu possa dizer aos senhores as minhas conclusões em cima dessas decisões colacionadas. O primeiro instituto é o chamado Stock Option, muito utilizado por algumas empresas, ou um instituto cada vez mais utilizado, que basicamente é dar a determinados empregados, como uma política de retenção, a opção para que ele possa, num certo momento, exercê-la e ter direito, ou receber algumas ações da empresa. Num primeiro momento se estabelece um preço justo. Esse preço justo parte de vários dados de avaliação da própria empresa. O empregado diz que aceita aquele plano de ações. Há um período de carência, que é exatamente o período de retenção. Estou traduzindo que tem uma série de... eu consigo pronunciar. Tem um período de carência e depois o efetivo exercício dessa opção. Nesse momento do efetivo exercício é que o empregado vai adquirir aquela ação e eventualmente até vender imediatamente essa ação ao preço de mercado, obtendo aí um ganho ou não. Existem certas discussões sobre o termo no CARF, parece, na verdade são duas decisões, em que o CARF negou o direito do contribuinte de não tributar essa parcela, mas na análise dessas decisões do CARF, fica muito claro que aquele caso concreto, inclusive isso é muito ressalvado no acordo, aqueles casos concretos é que não teriam preenchido os pressupostos da natureza de stock option. Por quê? E aí nós voltamos um pouco na jurisprudência trabalhista. Lá na jurisprudência trabalhista, essa matéria foi analisada e os tribunais foram unânimes em dizer: não, o stock option é um contrato mercantil em que oneroso, em que o empregado assume um certo risco para comprar aquelas ações, ou seja, ele assume um exercício no primeiro momento, ele compra aquela ação pelo valor justo, e quando chega o momento efetivo do exercício, ele adquire aquela ação, tendo ali um ganho ou não por conta de um risco de mercado. Assim, a jurisprudência trabalhista estabeleceu dois requisitos básicos para não haver incidência dos encargos trabalhistas. Primeiro, onerosidade, ou seja, o empregado tem que efetivamente adquirir as ações por um preço justo. E segundo, depois do período de carência, o empregado ter corrido risco daquela ação. Isso transformaria essa relação, não numa relação trabalhista, mas numa relação mercantil, um contrato de risco. Voltando para o direito tributário, o CARF disse a mesma coisa. Por quê? Porque os dois casos concretos que lá estavam, o empregado não tinha assumido o risco, a empresa tinha doado as ações, ou dado as ações no primeiro momento a um preço absolutamente insignificativo, imaterial, em alguns casos até sem valor,
E, portanto, o empregado não tinha risco nenhum. Ele tinha, no primeiro momento, a ação que ele adquiriu a valor zero, e ali ela já valia R$10. E no segundo momento, quando foi do efetivo exercício, se aquela ação valesse R$4, ele não exercia. Se ela valesse R$6, ele exercia e ganhava R$6. Ou ele podia exercer e ganhar os 4, porque ele partiu de zero. Por isso que o CARF disse que esses dois casos haveria incidência das contribuições. Não pelo plano stock option, mas porque naquele caso concreto, nitidamente o empregado estava tendo um benefício indireto, ou seja, uma contraprestação pelo serviço realizado. Eu não tenho dúvida de que os planos de stock option tradicionais do mercado, em que o empregado paga um valor justo, assume o risco daquele investimento e exerce esse valor num determinado momento, não há incidência de contribuição, porque é um contrato de risco. Algumas autuações são lavradas em torno disso e que são absolutamente exageradas até, não a discussão dessas questões de onerosidade de risco. Eu tive uma autuação recente em que a fiscalização autuou, inclusive o empregado não exerceu a ação, ou seja, ele não adquiriu a ação, ele não teve benefício nenhum, foi zero, porque ele não quis exercer, e mesmo assim ele foi colocado na base de incidência das contribuições. Recentemente, algumas notícias de jornal, a fiscalização parece entender que a nova Lei 12.973 teria alterado o entendimento sobre stock option, porque num artigo ela disse que os valores do stock option teriam que ser contabilizados pela empresa como remuneração. Eu não entendo assim. Esse artigo claramente estabelece uma exceção ao regime de competência da empresa e diz que ela tem que contabilizar aquele valor no momento em que há o efetivo exercício da ação, porque antes disso nada existe. Existe uma mera expectativa de opção. Muito bem, para não poder passar por todas as verbas, eu não vou ler meu tempo, para poder passar por todas as verbas, o segundo caso que nós temos é o chamado bônus de contratação ou bônus de retenção. Num certo momento, paga-se luvas para quem se deseja contratar, e num outro determinado momento, paga-se um valor do empregado não trabalhar, mas ao mesmo tempo não competir com a empresa. É o que a gente chama de bônus de contratação e bônus de não concorrência. E tem ainda o tal do bônus de retenção. Eu prometi aos meus amigos cariocas e paulistas que eu não falaria de futebol, e de fato não vou falar, em respeito a eles. Nem de prisões. Também não. Mas essa questão do bônus de contratação, a jurisprudência examinou nos casos de jogadores de futebol, que na lei antiga era muito comum se pagar luvas para contratar o jogador. E a jurisprudência, de certa forma, a jurisprudência administrativa e várias decisões dos tribunais trabalhistas decidiram que esse valor não tenha incidência de contribuição, porque partem do pressuposto, ou partem do conceito que tracei antes, de que a base de incidência tem que ser a contraprestação do serviço realizado. Nesse caso, ele não tinha nem começado a trabalhar. Era uma espécie, com perdão do mantra, mas é o que consta das decisões, era uma espécie de indenização para que ele pudesse sair do emprego onde ele estava, perder algumas verbas eventuais daquele emprego, pedir demissão, para poder assumir um novo cargo ou um novo clube de futebol. Portanto, esse caso é um caso que, de certa forma, os casos que eu vi estão dentro da não incidência e não há maiores controvérsias em que pese no exercício da fiscalização, essas verbas são sempre autuadas. O outro caso é o bônus de não concorrência. O que é isso? Um determinado empregado estratégico na empresa deseja sair dessa empresa ou é demitido, e a empresa faz uma negociação com esse empregado, e aí a discussão, de novo, se isso é uma contraprestação dos serviços realizados. Esse caso também me parece óbvio, apesar
de não terem decisões consolidadas, de que não se trata de uma contraprestação, efetivamente eu estou indenizando para não trabalhar. O que o STJ vai achar, eu não tenho a menor ideia disso, mas dentro desse conceito de contraprestação, me parece que também não atinge a base de incidência. E por fim, talvez tenha deixado por fim, que me parece o caso mais caótico, é o caso da PLR, né? Participação nos lucros. Há um dispositivo na Constituição que diz que a PLR é desvinculada da remuneração. Durante muito tempo, esse dispositivo permaneceu sem regulamentação. Posteriormente, ele foi regulamentado pela 10.101, com alguns conceitos extremamente abrangentes, e hoje a fiscalização autua as empresas por qualquer plano de PLR que ela faça. Ou seja, eu já fui consultado algumas vezes sobre risco, né, de acordos coletivos e convenções que prevêem PLR, e por mais que a empresa coloque toda a complexidade da apuração de PLR, a chance dela ser autuada é 100%. Não, mas é absolutamente 100%, porque as razões postas pela fiscalização são impossíveis de serem cumpridas. Óbvio que tem casos e casos, né? Tem casos que a empresa está pagando um abono, fala, vou pagar R$300 a título de PLR, ponto. E não explica como é que chegou nos R$300, quais foram os resultados atingidos, se houve lucro, etc. Que, aliás, é curioso, né? Porque o abono pago de forma única, em acordo coletivo, não tem incidência. Porque tem um dispositivo legal que expressa. E a PLR, que parece abono, tem incidência. Mas, de toda forma, voltando ao caso, então, o que você tem de PLR hoje? Uma lei extremamente genérica, uma fiscalização extremamente rígida, e uma novidade do Supremo, se bem que não é novidade, ele reiterou uma posição anterior, que disse que o dispositivo não era auto-aplicável. Recentemente, acho que tem uns 10 dias, uma semana, houve um julgamento com repercussão geral, dizendo que a PLR, ou o dispositivo constitucional, não teria auto-aplicabilidade, ou seja, tem que ter uma lei regulamentando. Bom, voltando ao caso da PLR, então, o que a gente tem hoje de novo, né, mais ou menos uma característica comum a todos os nossos tributos, uma alta imprevisibilidade e insegurança nesse quadro. Não se tem a menor ideia qual será a conclusão dos tribunais em torno do assunto, dos programas existentes. E é curioso, porque esse caso envolvendo essa interdisciplinaridade de direito de trabalho, direito tributário, a gente às vezes recebe consultas de que a empresa firmou um acordo coletivo que vai pagar a PLR 24 vezes, ou 12 vezes, ou seja, todo mês. E a lei, do ponto de vista tributário, diz que não pode, que a periodicidade tem que ser 2 vezes ao ano. Então, é curioso porque, às vezes, a autonomia que se tem no direito do trabalho não se pode trazer para dentro do direito tributário, que é cercado do princípio da legalidade. Outro problema da PLR é de que, por vezes, né, os acordos não são muito claros quando se estabelece, e, de novo, não há o estabelecimento de um risco por parte do empregado. Por que eu digo risco? Porque qual que é a essência da PLR? A essência da PLR é haver um esforço adicional, um plus a mais, usando as palavras. Um plus a mais, adorei isso. Um plus a mais do empregado, para que se chegue a determinado resultado e determinada lucratividade. Dar participação nos lucros ou resultados pela atividade que ele já tem no contrato de trabalho é salário. Porque, no fundo, aquela é a obrigação dele. Mas as metas a serem estabelecidas sempre tem que buscar um esforço para um resultado melhor da empresa ou para uma lucratividade maior da empresa. Feito esse pressuposto, o que eu vejo de comum nas decisões dos tribunais administrativos, que é onde a matéria mais se discute atualmente, é de que o que
deve prevalecer, e alguns acordos do STJ também dizem isso, que deve prevalecer é a essência do pagamento, ou seja, demonstrada a natureza de PLR, de efetiva participação nos lucros ou resultados, e tendo um acordo coletivo, uma convenção coletiva ou uma comissão de empregados referendando essa essência, não há incidência da contribuição. Eu tive um caso, para encerrar, recente, também no âmbito administrativo, extremamente curioso, porque foi uma convenção coletiva num setor que tem absolutamente heterogêneo, tem uma diversidade muito grande entre as empresas, e aí a convenção estabeleceu, olha, com base nos resultados do ano passado, a participação dos lucros desse ano será de, sei lá, R$2.000, não foi estudando, os R$800 por empregado. Aí vem um parágrafo e falava o seguinte: caso a empresa entenda que deva pagar mais, basta protocolar nesse sindicato o seu plano e ele fica desde logo homologado. A empresa tinha efetivamente um plano espontâneo, um plano que na essência era participação dos lucros, tinham metas previamente estabelecidas, apuração do resultado, ela tinha demonstração da apuração, ela divulgava aos empregados essa apuração para que ele pudesse acompanhar, ou seja, ela seguia estritamente os requisitos materiais da lei da 101, só que ela tinha essa cláusula no acordo coletivo. Obviamente ela foi autuada, de qualquer forma ela seria autuada, independente do que ela fizesse, ela seria autuada. E recentemente o CARF tem uma decisão muito interessante, em que ele torna o subsistente o lançamento, ou seja, dá razão ao contribuinte, ao argumento de que aquele plano espontâneo, porque era de fato um plano espontâneo, tinha a essência de participação dos lucros e, portanto, fugia da contraprestação dos trabalhos, era o esforço que estava sendo feito pelo resultado da lucratividade, e que, se o sindicato abriu mão da negociação entre empresa e empregados, abriu mão de ser representante dos empregados, não cabia à esfera tributária tornar indevido esse plano. Acho que fica para a gente, para encerrar, na lição de todas essas verbas que foram colocadas, primeiro, a busca de decisões judiciais ou administrativas fundamentadas. Eu acho que isso é uma missão nossa do dia a dia, seja da parte da Fazenda, seja da parte do contribuinte. Se a gente está buscando previsibilidade e pressionando o legislador por uma reforma tributária que dê previsibilidade do sistema, acho que a gente tem que fazer a mesma pressão com o Poder Judiciário. Ou seja, é preciso que ele fundamente as decisões, porque com base nos fundamentos você consegue ter uma certa previsão do que pode acontecer com uma verba correlata. Segundo, é preciso refletir qual é o conceito que se está buscando da incidência das contribuições. De novo, eu não tenho dúvida da minha opinião, mas é preciso estabelecer claramente qual é o conceito. E terceiro, se nós estamos buscando, conforme muito bem exposto pelo nosso presidente, instrumentos para fomentar o desenvolvimento e fomentar o pleno emprego, isso passa necessariamente por uma discussão dessa alta regressividade ou alta tributação que nós temos sobre os salários no Brasil. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês e um bom dia para todos.